Aleluia. Retornamos aqui para a nossa aula, segunda parte. Amém. Falamos sobre as marcas de um pai espiritual, ilha de Moestra. Agora vamos falar sobre ele ama. Item 2. É natural que se espere que o pai espiritual ame os seus filhos na fé. Ele procura atendê-los tão profundamente quanto possível e deseja a sua saúde. Procura saber em que aspectos estão fracos para fortalecê-los. Tenta descobrir suas necessidades a fim de supri-las. Paulo reclama dos coríntios o fato de não ser recíproco o amor que lhes dedicava. Esse amor é um amor incondicional, um amor que não espera nada em troca, um amor a qual um pai espiritual tem pelos seus filhos. Ele procura ali sempre estar vendo o que o filho está necessitando, quais as suas fraquezas, o que ele necessita, né, para que o pai espiritual venha ministrar sobre a sua vida. É muito importante que nós venhamos a ser pais, saber ser pais, também saber ser filhos espirituais. E daí a gente obedece nosso pai, a gente honra o nosso pai. Antigamente, eu passei por uma situação de que um coleguinha veio me convidar para fazer arte. Eu não sei, não me lembro qual é a arte, já faz muitos anos. Aí, ele falou, vamos em tal lugar? Vamos lá, sua mãe não está aqui, não está vendo. Eu falei, não, eu falei para ela que não ia sair, então eu não vou não. Eu fui um filho obediente, eu dei minha palavra para ela, eu dizia, se eu saio, quando eu chegasse, eu ia voltar, se ela não ia estar ali, e a cinta ia jambrar no meu lombo. Então, é mais ou menos... É mais ou menos assim. É a obediência. Tem filho que obedece. Tem filho que obedece, tem filho que não obedece. Naquela época, o pai e a mãe amavam a gente, né? Aí era a tamanca controlada por controle remoto, né? A tamanca ia certinho, teleguiada. É a tamanca teleguiada, já viram? Fio de ferro, fio de tudo quanto é fio, né? E funcionava. Fio de ferro de passar roupa. O vale de amoreira. A palavra do Senhor diz que não aparte a vara do seu filho para tirar a loucura dele. A dele é loucura. Ele está com as loucuras, é só descer a vara que sai a loucura na hora. Ele gera, item 3. Paulo ilustra aqui a unicidade da paternidade. Assim como não há mais de um pai natural, não há também mais de um pai espiritual. Os coríntios poderiam ter mais de um tutor em Cristo, mas não dois pais. O pai, por definição, é um homem que tem filhos. Um cristão não pode ser pai espiritual se não gerar filhos. Infelizmente, há muitos cristãos que nunca foram agentes de Deus para produzirem filhos na fé. Então, desafio a você hoje a ser um pai espiritual. Adota um filho espiritual seu, para que você veja ele crescer, evoluir. Ensina ele, ama ele, instrui ele ou ela na presença do Senhor. Você vai ter um crescimento espiritual muito grande. Vai gerar em você um sentimento, um amor fraternal de paternidade. Amém? Com certeza. Já era. Você foi uma mãe espiritual que abandonou essa criancinha, coitadinha dela.
Amém? Isso, a paternidade espiritual gera em nós um sentimento de amor, de cuidado, de carinho, né? Isso me fez lembrar do versículo que diz, né? Pode uma mãe esquecer do filho que saiu do seu ventre? Pode. Eu, porém, seu Deus, não esquecerei de ti, porque tem você gravado nas palmas de minha mão, né? Então, a gente tem que ser esse exemplo espiritual de paternidade. A gente, cuidando dos nossos filhos espirituais, nós cuidamos de nós mesmos, né? Temos um carinho espiritual muito grande pelos nossos liderados naquela. Paulo tá... Como é que esse negócio, velho? O que Paulo está tentando dizer para a igreja é que o pai, ele não tem divisão, ele não tem partidarismo, ele ama todos por igual e ele deseja que todos alcancem o mesmo nível. Então, quando o Paulo fala com eles sobre a visão do pai espiritual, Paulo está querendo dizer assim, no reino de Deus não tem partidarismo, né? Somos todos iguais diante do Senhor, o mesmo amor que ele tem por cada um que está fazendo a separação dos grupos é um amor único. E ele deseja que todos alcancem o mesmo crescimento. Eu acho que foi isso que Paulo quis tentar dizer, quando ele falou que quando ele passou para a gente essa visão de pai espiritual. Porque naquele tempo, a dificuldade do pessoal em Coríntios era compreender que não fazia diferença, né? Quem era de um grupo ou quem era do outro. Na verdade, todos tinham que ser de Cristo, todos tinham que encaminhar em direção a Cristo, almejando aquilo que Cristo tem preparado para eles. E hoje, se a gente for parar para ver, assim, trazendo para a nossa realidade, a gente ainda enfrenta esse tipo de coisa, porque, assim, tem vezes que dentro da igreja começa a rolar aqueles grupinhos, né? Eu sou do grupo tal, mas, na verdade, o foco mesmo acaba ficando de lado, que é buscar o crescimento em unidade naquilo que o Senhor pretende para nós. Amém. Muito bem expressado ali pela nossa irmã Kelly. Já é o que nós estamos abordando aqui hoje, nesta manhã. É o que nós já falamos sobre a unidade no meio da igreja. Para mim, eu que estou há quase 2 anos aqui, eu vim de outro ministério, outra cultura. Eu vim da Igreja Evangélica Cristã Brasil para Cristo. Eu já passei por outras congregações, né, nesses 15 anos de caminhada. Aqui, para mim, é novidade esse negócio de ministério. É uma novidade para mim. Então, a gente tem que se adaptar ao sistema da Metodista do Brasil, que é um sistema que mexe com ministérios. E hoje eu estou aprendendo, né, que cada um tem o seu ministério, mas pode participar de outro ministério. Uma vez você é líder de um ministério e no outro você é liderado. Assim que funcionam as coisas. Mas tudo isso a qual a Mana Kelly falou é para como é que fala, um propósito só. O crescimento do reino de Deus, né? A ministração da palavra. Cada um atua no seu próprio ministério, mas não atua em uma individualidade só. É uma coisa que flui. Eu só participo desse ministério, não participo de ministério nenhum. Não pode ser assim. Né? Você atua nesse ministério, atua no outro, e assim você vai tendo um crescimento espiritual. Em outras congregações já mexe com o ministro. Uns são diáconos, outros são presbíteros, né? Missionários, evangelistas, né? Cada um tem ali uma função. Para mim é diferente esse negócio de ministério. Na outra igreja eu era presbítero. A gente ficava sentado lá igual um enfeite, que a beleza não permite ser enfeite, né? A gente ficava ali de terno e gravata, naquela formalidade. Você sentia mesmo realmente uma distância tão grande de você e da igreja. Para mim, teve uma certa época que chegava a ser um constrangimento. Você sentado ali, né? Ali, presbítero e a igreja. Sentado lá de pastores, era tanto nome, apóstolos ali. Eu sentia ali uma estranheza, né? Porque era uma formalidade muito grande. Era esquisito. Era esquisito. Parece que havia uma acepção de
de pessoas. E eu sempre fui uma pessoa humilde, parece que queria me colocar num patamar onde não se encaixava, parecia que era errado. Né? E ali você é sempre um presbítero carrancudo, a paz do Senhor, no máximo, ninguém dava um abraço, não dava um beijo. Né? Parecia Deus me perdoe falar isso, me perdoe, Deus. Vai sair na live. Parecia coisa de gay, né? Um homem dá um beijo no outro ali, aquelas coisas, parecia, né? Hoje em dia você vê não, que é falta de questão, falta de cultura, falta. Aí você fala, é a mesma coisa que você pregar a palavra e não saber o que está pregando. Ósculo santo, alguém sabe o que é? Ósculo santo? Alguém sabe? Além do tio Henrique e tia Miriam, ele sabe. Eu quero outra pessoa que não saiba. O que é ósculo santo? Alguém sabe? É outra pessoa. Eu vou explicar nas minhas palavras o que é o ósculo santo. Paulo, ele ensina que nós devemos cumprimentar uns aos outros com o ósculo santo, ou seja, um beijo na face. Dá um beijo na face da pessoa. Isso é ser santo. Outras igrejas não praticam isso porque faz a percepção de homem e de mulher. Né? Ao homem não pode ter contato. Mas sim é uma coisa fraternal. É uma coisa de amor, uma coisa singela, uma coisa pura. Uma coisa você vai dar um beijo no rosto, vai abraçar quem você ama, quem é da sua família. E muitas das vezes, no meio da família, não é praticado isso. Você abraçar quem você ama, dar um beijo no rosto, é sinal de afeto e carinho. E eu aprendi isso aqui dentro. Antigamente, pôr a terno e gravata, passou, tá zoando comigo. Terno e gravata, Pai do Senhor. Aí você pregava sobre o ósculo santo, nem sabia o que era isso. Presbítero da casa do Senhor. Então não é o título, não é o cargo que você tem, é a pessoa que você é em Cristo Jesus. Uma pessoa humilde, cheia do Espírito Santo de Deus, que demonstra amor, carinho. Um exemplo, né? Está aí a nossa irmã Érica, que foi tratada com amor, carinho, com respeito, sem condenação, e hoje está aí uma intercessora. Um abraço, intercessora. Aleluia. Vai estar aí subindo um monte, expulsando uns capirotos muito loucos aí. Irmãos, vendo anjo. O mais legal de tudo é você orar e Deus atender a sua oração, né? Aí não tem como o irmão escapar, tá naquela roda de oração ali, todo mundo tá com a mão segurando firme no outro, o Senhor abre o olho de todo mundo, abre o sentido espiritual de todo mundo. Aí o Senhor abre. Aí começa as visões, o sonho, né, as audições. Assim que funcionam as coisas. Aí você começa a tomar ciência do reino espiritual. 4. Falando sobre as marcas de uma paternidade espiritual, porque um pai, né, ele admoesta, um pai ele ama, um pai ele gera, e ele é exemplo. Um pai espiritual deve também ser exemplo para os seus filhos que gerou. Paulo, todavia, poder dizer, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele não apenas podia fazer, faça como eu digo. Poderia dizer, faça como eu digo. Mas também poderia dizer, faça como eu faço. Hoje o ditado do mundo é diferente, né? Aquele ditado lá. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, o cristão faço o que eu digo e faço o que eu faço. Será que nós podemos ter este exemplo? Né? Um exemplo idôneo? Tem gente que está perdendo noção do perigo. Então nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos espirituais. Por isso que ser um pai espiritual não é para qualquer um. Eu digo que ser cristão não é para qualquer um, né? Porque você tem que ser referência, tem que ser exemplo. Por isso que eu dei o exemplo, né, da denúncia de pecado, denúncia de erro ali do Ministério de Resgate fez. Imagina só, você chega no meio da igreja, aí tem lá um presbítero lá, antes de pregar a palavra, um exemplo. Antes de pregar a palavra, eu queria aqui confessar meu pecado. Eu vi vídeo pornô à noite. Arrebentou a igreja. Pode largar a mão do microfone, dar a oportunidade para outro, que você já foi condenado, lançado no inferno, já perdeu a salvação. Então, quando nós pecamos e erramos, a nossa confissão do nosso pecado serve para isso.
para que quando nós formos tomar posse daquilo que a gente tem que fazer, vamos fazer irrepreensíveis, sem acusação, sem dedo na cara do inimigo, para que a gente possa ministrar com excelência, com graça, com autoridade, seja aquilo que você for fazer, desde cuidar da saúde das crianças, a pregar a palavra, a limpar a igreja, tudo, né? Fazer com santidade. Ele ensina. Paulo ensinava aos coríntios por 18 meses. Eles tinham sido profundamente alicerçados na palavra. O trabalho de Timóteo, que Paulo lhes enviou, seria lembrado e a reforçar o que havia aprendido. E por meio do ensino da palavra que os filhos espirituais são alimentados. É por meio da palavra que os filhos espirituais são alimentados. Então, se você quer pregar bem, se você quer ministrar a palavra, se você quer ensinar alguém da palavra, é preciso fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Sentando e ouvindo. Né? Sentando e aprendendo para poder ensinar. Ele disciplina. Há ocasiões em que um pai espiritual tem que disciplinar o filho. Quando um cristão se desvia da doutrina ou tem um mau comportamento, precisa de correção. Alguns crentes coríntios haviam caído no pecado e se orgulharam como se pudessem escapar das confrontações com Paulo. Ele lhes assegurava que iria mesmo visitá-los, se o Senhor quisesse. Quando o fizesse, verificaria qual era o poder dos orgulhosos, ou se tudo o que tinham eram discursos eloquentes com base na sabedoria humana. Paulo falou uma vez assim: esta palavra, este evangelho que nós pregamos, não é um evangelho pregado com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ele é pregado com aquilo que o Espírito Santo de Deus ensina, para que a fé da igreja não se baseie no poder do homem, mas na sabedoria do homem, mas sim no poder de Deus. Então essas pessoas soberbas estavam pregando lá em Coríntios com palavras persuasivas da sua sabedoria, e não com o poder do Espírito Santo. Né? Tem uma diferença. O tom da visita do apóstolo dependia da atitude dos coríntios. Se ainda demonstrassem espírito rebelde, ele os visitaria com vara. Se, contudo, fossem humildes e submissos, ele os visitaria com espírito de mansidão. Coríntios para hoje. Quais atitudes você deveria desenvolver em relação aos seus líderes, se pensasse neles como pais? Cite pelo menos 3. E o líder como pai. Quais atitudes você espera ver a partir dessa perspectiva? Vou estar lendo de novo. Quais atitudes você deveria desenvolver em relação aos seus líderes se você pensasse nele como pais? Né? Será que a sua atitude seria diferente se você pensasse no seu líder como pai? Uma vez eu estava passando por uma luta no meu casamento. Aí eu queria chutar o balde. Eu queria dar uns puxão de cabelo na Renata, dar uns enforcão nela e falar que queria largar dela. Brincar de roxinho de verdade. Né? Aí Deus me pegou lá no meu trabalho, através de uma devocional, de um aplicativo muito abençoado, e chegou: filho, vem cá. Eu estava sentado na minha cadeira lá no posto de trabalho, né? Em frente à máquina, um barulho ensurdecedor tremendo, que até hoje, 5 anos, eu estou lá naquele barulhão lá. Aí Deus me tomou. Deus me pegou e falou: filho, vem cá. Aí eu comecei a ler o devocional. Falei: Senhor, eu vou largar dela, vou largar meus filhos, vou meter o pé. Eu estou revoltado. Aí Deus falou: você está revoltado? Vem cá então. Pensa na sua esposa como uma filha minha. Eu sou seu sogro. Eu sou pai dela. Eu sou um Deus todo-poderoso, que dá a vida e tira a vida, que dá a bênção e tira a bênção. Você vai fazer isso mesmo com a minha filha, que é do menino dos meus olhos?
Aí eu falei, bom, já que o senhor colocou dessa... Aí eu falei, bom, eu falando assim com Deus, bom, já que o senhor colocou dessa maneira aí, e colocou nesse caos, eu vou dar uma pensada aqui e vou rever meus conceitos. Aí eu decorri o restante do devocional. Não é o erro do cônjuge, mas o meu comportamento em perdoar, em relevar, meu orgulho masculino, em saber tratar a igreja do Senhor através da minha esposa. Já mudou o conceito, já mudou a visão. É isso que mantém o casamento em pé. O amor de homem e da mulher não mantém casamento em pé. Não tem casamento que fique de pé só com o amor do sentimento. Tem que ter a base da palavra. Todo relacionamento tem que ter base bíblica, tem que ter fundamento bíblico, tem que ter um versículo no meio. Se não tiver, o casamento não para de pé. Casamento e nem relacionamento algum para de pé sem a palavra, sem a base de fundamento bíblico. Aleluia. Então, se você mudasse a sua visão do seu líder espiritual como se ele fosse seu pai, tudo seria diferente. Cite pelo menos 3. E o líder como pai. Quais atitudes você espera ver nele a partir dessa perspectiva? O que você espera ver do seu líder espiritual como seu pai? Alguém pode responder? Na Júlia? Você tem uma visão do seu líder espiritual hoje. Essa é a sua visão, certo? Essa é uma visão que você tem. Agora, olhando para ele como ele fosse seu pai ou sua mãe, que atitudes que você espera agora, nessa perspectiva de olhar, que ele tivesse para com você, como se fosse seu pai ou sua mãe? Que atitude você espera dele que ele não está tendo, mas precisava ter como pai ou como mãe espiritual? Que atitude você esperaria dele ou dela como um pai ou uma mãe espiritual? Como é que chama aquela palavra quando a pessoa se importa com você? Não, é porque... É que, tipo, eu esperaria que ele realmente se importasse comigo e, tipo, caminhasse comigo. Deixa eu ver o que mais. O amor paterno. Oh, Deus. E agora? Amém. Já deu para ter uma perspectiva da resposta. Mais alguém? Mateus? Pastor e amigo. Eu já estou cercado de tudo quanto é as opções. Esses benefícios, né? Então... Estou bem próximo, né? Muito próximo. Então, fica essa lição para nós. Vamos praticar o espírito da unidade. Vamos ser humildes. Apesar de termos, ministérios, termos cargos, ninguém é melhor do que ninguém. Todos aqui são filhos espirituais, todos aqui são pais espirituais. Nós temos que gerar esses filhos, ter os 3 níveis de amizade, o carregador de mala, o amigo íntimo e o amigo estratégico, para nós termos um crescimento espiritual. E assim, cooperar todos unidos para o crescimento do reino de Deus. Conclusão. David dá ao comentário do texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 ao 13. O título de Reis e Mendigos. E ao conduzi-los, diz o seguinte: todos os cristãos são, ao mesmo tempo, reis e mendigos. Em outras palavras, a experiência cristã é ser rico em Cristo e também desprezado pelo mundo. Vivemos em 2 mundos e, portanto, deve haver uma tensão. Paulo descreve a verdadeira condição humana
nestes termos: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Já parou para pensar que o discipulado é também uma forma de paternidade espiritual? Discipular. Amém? Então, o discipulado também é uma forma de paternidade espiritual. Você fazer da outra pessoa um discípulo, um seguidor de Cristo seu, né? Você ser exemplo, você ser um pai espiritual. E nesta manhã, né, nós venhamos a saber gerar filhos espirituais e mudar a visão para com nossos líderes, né? Trocar uma ideia com o nosso líder como se fosse nosso pai, porque um filho não deve esconder nada do seu pai, né? Assim, para haver uma sinceridade espiritual. Então, mudando essa visão, o seu relacionamento com a sua liderança vai ser um relacionamento mais estreito, vai ser um relacionamento mais forte, mais firmado na presença do Senhor. A igreja quer se colocar de pé no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus venha iluminar a sua vida com esse ensinamento hoje, de humildade e de paternidade espiritual, deixando a vaidade de lado, né, para ser um gerador de filhos espirituais. Amém? Vamos estar orando no nome de Jesus. Vamos estar clamando ao Senhor. Hoje é noite de ceia. Aprenda um negócio. Quando chegar a semana da santificação, vigia. A exemplo de mim, rapaz, é na semana da santificação que a nossa mente se torna um campo de batalha espiritual. É verdade que eu estou falando. Vem tentações, vem setas malignas, vem provação, vem situações para te tirar da graça, para te tirar da bênção. Então nós temos que vigiar. Porque não adianta você orar, jejuar, ler a palavra, se você não vigiar. Tudo cai por terra. Então o pilar que mantém tudo isso de pé é a vigilância. Aí eu estava vendo o que eu estava passando, né, as tentações, as batalhas espirituais. Aí eu falei, opa, isso aqui não é de Deus. Eu coloquei a mão na minha mente e falei, está repreendido no nome de Jesus. É vigilância. Então nós temos que vigiar, para que assim nós venhamos assentar à mesa do Senhor. Amém? Vamos estar clamando no nome de Jesus. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, que vive e reina para todo sempre. Senhor, nós queremos agora nos preparar, Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, para assentarmos à mesa com o Senhor, ó Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos erros, pelos pecados, pela iniquidade, ó Pai Celestial, e pelas nossas falhas, ó Pai, no nome de Jesus. Pedimos a Ti, ó Senhor da glória, que o Senhor olhe para nós, Senhor, com olhos de amor, com olhos, ó Pai Celestial, ó Deus Todo-Poderoso, de perdão, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, no nome de Jesus, para que caia por terra todo impedimento e toda barreira, Pai, e certos desse perdão, Senhor, nada nos impeça, Pai Celestial, de recebermos a nossa cura, a nossa restauração, nossas bênçãos, Pai, no nome de Jesus. Reconhecemos que somos falhos e pecadores, Senhor, e somos necessitados das Tuas misericórdias e da Tua graça, Pai. E nos ajuda a caminhar, Senhor. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, dê ordem ao Teu anjo para segurar na nossa mão direita, para que nós não venhamos a tropeçar o nosso pé em pedra, Senhor. Dai-nos um espírito de obediência, Pai, no nome de Jesus. Tira a rebeldia do nosso coração. Nos ajuda a vigiar, Pai, na Tua presença. E dá um culto hoje, nesta noite, um culto extraordinário, Pai. Aonde, ó Deus Todo-Poderoso, nós vamos contemplar em nossa vida os Teus prodígios, milagres e maravilhas, ó Pai, no nome de Jesus. Faça de cada um de nós, Senhor, geradores de filhos espirituais. Faça nesta manhã, Senhor, nascerem pais espirituais, ó Pai, para que assim o Seu povo cresça em graça, em conhecimento e sabedoria. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, um lindo louvor de palmas ao Senhor Jesus Cristo.